Eu vou te dar dois cenários aqui, vamos ver se você se encaixa em algum. Já passou muito tempo da sua vida buscando ser visto, ser notado, ser lembrado, ser percebido por muitas pessoas. E mesmo assim você sente que as pessoas nunca te deram a atenção que você merecia. E o segundo cenário é: você sabe que você tem brilho, você sabe que você tem capacidade, você sabe que você tem potencial, só que ao mesmo tempo você se pega muitas vezes se escondendo para não parecer que você se acha, para meio que se encaixar num padrão, para não se sobressair a ninguém, mesmo sabendo que nos lugares onde você chega a tendência é você chamar um pouco mais de atenção do que o normal. Muitas vezes a gente passa anos construindo uma versão nossa que ela é feita para agradar, para caber ou para não incomodar as pessoas. Mas geralmente a gente esquece de se perguntar quem nós somos de verdade quando a gente não está querendo agradar essas pessoas, quando a gente é tudo aquilo que a gente é. Quem sou eu de verdade quando não tem ninguém me avaliando, quando não tem like no Instagram, quando não tem algo para mostrar, quando não tem uma plateia, quando eu me coloco sozinho mesmo, na minha essência, naquilo que eu sou de verdade. Eu acredito que existe uma força dentro de você que está sempre te pedindo reconhecimento. Seja reconhecimento dos outros, mas principalmente um reconhecimento de você mesmo. De você conseguir se olhar no espelho e dizer: esse sou eu, de verdade. E tá tudo bem ser como eu sou, tá tudo bem viver como eu vivo, tá tudo bem ter a aparência que eu tenho, trabalhar com o que eu trabalho, agir da forma que eu costumo agir. Meio que parar de se sentir pequeno nesse mundo e buscar aceitar que o seu jeito é um jeito completamente aceitável. Como se você tivesse que reconhecer o seu próprio reflexo e também o seu próprio brilho, sem precisar ficar pedindo desculpa por ser quem você é. Pode ser que isso bata em vários momentos na sua vida, só que nesse momento em específico vai começar a bater ainda mais forte um pedido para você olhar para a sua autenticidade. Nesse dia 22 de julho até o dia 23 de agosto, o Sol fica no signo de Leão, impactando todas as pessoas, e esse vídeo aqui é para eu poder te falar como isso vai te impactar, e eu também vou te trazer qual é o resultado que isso causa na sua vida a partir do seu ascendente. Então no final desse vídeo nós vamos ter aí dicas sobre como que esse movimento astrológico vai afetar cada um dos ascendentes separadamente. Ao longo do vídeo também vou explicar como vai afetar todas as pessoas no geral. É um movimento importante, fica aqui para você descobrir. Eu sou Paulo Gosdezin, sou astrólogo profissional, e eu vou começar te explicando o que é o Sol na astrologia, né? O Sol, ele por si só já fala sobre identidade, sobre o que eu sou, sobre vitalidade, sobre aquilo que nós temos de mais poderoso, que é a nossa autenticidade, que é a nossa confiança em nós mesmos. É algo que faz a vida acontecer. É o Sol que dá a vida, né? Graças ao Sol que a gente tem vida no planeta. Então, quando a gente olha para a astrologia e para o nosso mapa interno, também é graças ao Sol que a gente vive, que a gente tem essa energia vital de movimento, acreditando em nós mesmos. E quando esse Sol está no signo de Leão, a gente diz que ele está domiciliado, porque Leão é regido pelo próprio Sol, é como se ele estivesse em casa. Então todas essas características de identidade, de brilho, de força, de autenticidade, elas são impulsionadas ainda mais e elas afetam todas as pessoas durante um período de mais ou menos 30 dias. E aí a gente usa esse período para entender dentro da gente como que a gente vai fortalecer todos esses pontos na nossa vida, especialmente porque não bastasse esse ano de 2026 a gente ter o Sol em Leão, que todos os anos nós temos nessa época, a gente também tem Júpiter transitando nesse signo, fortalecendo ainda mais a busca pelos nossos sonhos com base, a nossa expansão com base naquilo que nós somos de verdade. Só que se você está achando que esse é um período de glamour, de ficar se aparecendo, de ficar se mostrando para os outros, você está um pouquinho enganada, tá? Porque não é apenas isso. A gente entende que esse período de Sol em Leão é um período que faz com que a gente separe um pouquinho o coletivo de nós mesmos. A gente está se preparando para ir para o coletivo, né? Quando a gente chega lá em Libra, a gente entende que o outro passa a ter, lá no Sol em Libra, uma importância muito grande na nossa vida. Só que nesse período a gente ainda não está no Sol em Libra, a gente está se preparando para isso. E como que a gente se prepara para ir para o coletivo? Olhando para si, olhando para dentro, olhando para o nosso potencial, olhando para a nossa autoconfiança. É como se a gente fosse chamado a entender aquilo que nós somos genuinamente e não aquilo que nós somos
para receber aplauso, para receber aprovação, para ser aceito. Porque a gente cresce desde muito pequenininho buscando aceitação, né? A gente vai para a escolinha, a gente tem a nossa própria personalidade, aí a professora começa a falar que isso é errado, que aquilo é errado, os coleguinhas começam a fazer bullying, a gente começa a achar que o nosso jeito não é um jeito certo, que o nosso jeito é um jeito ruim, que a gente está incomodando os outros por gostar das coisas que a gente gosta, se vestir do jeito que a gente se veste, por falar do jeito que a gente fala. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo já passou por uma situação de bullying na infância, onde estava só sendo você mesmo e alguém achou que isso de alguma forma era errado e passou a te incomodar por conta disso. Só que qual é o resultado da gente passar por essas situações quando nós somos crianças ou ainda por essas podas que a gente vai vivendo ao longo da nossa infância, né? Pelos nossos pais também, que dizem que a gente tem que ser coisa X e não coisa Y, né? Pessoas que são artistas, por exemplo, geralmente são muito podadas porque a arte não dá dinheiro, e aí acaba que a gente vai sendo colocado nos lugares que, de alguma forma, o adulto acha que vai nos fortalecer. O resultado disso é que a gente cresce fazendo aquilo que nos mandam fazer, fazendo aquilo que esperam da gente, e não aquilo que a gente quer de verdade, não aquilo que nós somos. Tanto que a grande maioria avassaladora das pessoas não fez uma faculdade por amor, fez uma faculdade por dinheiro, não trabalha com aquilo que ama, vive processos muito intensos de não se reconhecer, de não saber do que gosta, exatamente por conta dessas podas que a gente vai sofrendo ao longo da vida. E aí, seguindo nesse caminho, a gente passa a buscar essa validação externa, porque não basta a gente fazer o que a gente está ouvindo que é melhor, a gente começa a fazer isso e a gente começa a buscar uma validação. E aí, será que eu estou indo bem? Será que eu estou sendo aceito? Será que a galera está gostando dessas decisões que eu tomei porque eles me falaram que era bom? E nem sempre a gente tem uma aprovação, apesar da gente seguir essas regrinhas, nós temos essa aprovação externa. E Leão nos lembra de assumir a nossa vida, assumir a responsabilidade por aquilo que a gente é, até para que a gente possa tomar consciência sobre isso e possa melhorar, possa mudar, possa se tornar mais autêntico ao longo dos anos. Ao invés de você estar focado nessa validação de alguém pela sua existência, você deveria estar focado na sua felicidade, naquilo que faz você se validar. Porque quando você busca a validação do outro, sempre vai ter um vazio na sua vida, um buraco faltante. Porque sempre vão ter pessoas que não vão te validar. Indiferente do que você é, você pode ser Jesus Cristo, o Salvador, a pessoa, né, mais falada do mundo. Existem pessoas que não gostam de Jesus Cristo, que criticam. Vocês entendem? Então, quando a gente busca a validação externa, a gente não vai sentir a completude de estar bem. Quando a gente busca uma validação interna daquilo que nós mesmos somos, a gente passa a tomar consciência do que a gente foi se tornando e vai mudando aos pouquinhos para cada vez mais estar conectado com aquilo que nós queremos ser. Então essa temporada leonina te convida a isso. A ir para sua terapia e se questionar. E aí, o que eu faço? Eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque sou eu, ou eu faço porque alguém em algum momento me mandou fazer? E é muito interessante que isso venha logo depois da temporada canceriana, né? Não é coincidência, é de fato o desenho do universo trazendo primeiro a gente olhando para dentro, para as nossas emoções, para a nossa memória, para o nosso passado, para o nosso coração. E aí, depois de olhar para tudo isso, a gente pega todo esse conhecimento e essa consciência, passa a integrar em nós mesmos para mostrar como que a gente se expressa, como que a partir da consciência do que somos e do que queremos com as nossas emoções, como que eu coloco isso para fora, como que eu crio coragem e autoconfiança o suficiente para poder expressar aquilo que eu realmente sou e não aquilo que esperam que eu seja ou que dizem que eu sou. Só que todo esse processo também traz um lado sombra muito grande e importante da gente olhar. Quando nós ainda não estamos olhando para a nossa autoconfiança e quando a gente vive ainda nessa busca por validação, e aqui eu só quero fazer um parênteses de que é extremamente normal a gente buscar a validação do outro, eu também busco, você busca, os seus amigos buscam, isso é completamente normal, tá? Todo mundo é criado da mesma forma e é meio que padrão nosso a gente buscar essa validação. Essa busca por validação, ela sempre resulta num não reconhecimento do outro, como a gente já falou. Só que esse não reconhecimento do outro passa a fazer a gente ficar se esforçando muito para ser visto, se esforçando muito para ser percebido e para caber nos espaços, fazendo com que muitas pessoas desenvolvam nessa sombra do arquétipo leonino
A ideia de que a gente é o centro do universo, de que a gente é o centro das atenções, de que nós somos um protagonista da história da humanidade. É aquela vibe do orgulho, da vaidade, que todo mundo também tem um pouquinho, todo mundo tem um pedacinho disso, só que às vezes a gente não percebe o quanto isso é impactante. Sabe um exemplo? Um exemplo é quando você pensa assim, nossa, eu não acredito que fulano fez isso comigo. Como que ele foi capaz de me tratar dessa forma? Como que aquele amigo foi capaz de me tratar dessa forma? Como que o meu namorado foi capaz de me tratar dessa forma? Como que a minha mãe foi capaz de me tratar dessa forma? E aí, se você olha de um olhar externo, você vai pensar, cara, a pessoa só fez o que ela conseguiu fazer porque era o momento dela. Ela não fez isso por conta de você. Ela não fez para te machucar. Ela fez porque era a consciência que ela tinha. Só que às vezes, quando a gente está nesse arquétipo de buscar muito o reconhecimento de alguém, ou nessa sombra de leão, que a gente tem um pedacinho, mas às vezes é um pedação, a gente acha que tudo é feito por conta da gente, que o mundo está contra a gente, que as pessoas estão desenrolando a sua vida olhando pra gente, o que não é uma verdade, que as pessoas estão desenrolando suas vidas, cada uma na sua história. Você pode até ser um protagonista da sua própria história, não da história dos outros. Isso é muito complexo, porque é realmente muito difícil lidar com isso, porque a gente tem fome de ser visto, a gente tem fome de aparecer e de se sentir amado pelos outros. Só que quando essa fome ela é muito mal resolvida, ela não é olhada ou ela é negada, porque é muito difícil a gente chegar na terapia, chegar na análise ou para nós mesmos e falar assim, cara, realmente, eu quero ser visto, eu quero que essa pessoa perceba o que ela fez para mim, e aí a gente toma consciência e começa a desenvolver e melhorar. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente segue fazendo inconscientemente. Quando a gente assume que todo mundo tem isso em algum lugar e a gente passa a olhar, a consciência já começa a te ajudar a, na hora que você sentir isso acontecendo, né? Você pensar, cara, tá tudo bem, a pessoa não fez pra me machucar, ela fez porque era o que ela conseguia fazer nesse momento. Então, se você conseguir olhar durante esses 30 dias para esse lugar, indiferente do seu signo, indiferente do seu ascendente, isso já vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais confiante do que você é. E vai te ajudar a preencher esses vazios de reconhecimento com reconhecimento interno e não com reconhecimento externo. E a partir do momento em que você passa a preencher esses vazios com reconhecimento interno, você começa a ser mais você. Você começa a se identificar mais com aquilo que você está fazendo. Você começa a ter mais coragem de mostrar para o mundo aquilo que te faz feliz, indiferente do que os outros vão achar. Porque tem gente que vai amar e achar incrível, e tem gente que vai te criticar, indiferente do que você fazer. Porque a vida é isso, é sobre ser aceito por alguns, por outros não, e a gente poder seguir a nossa vida sendo aceito por nós mesmos. Bora agora saber como que esse movimento vai te afetar segundo o seu ascendente. Lembrando aqui que eu vou falar sobre o ascendente, não sobre o seu sol. Não me importa qual é o seu sol, se você é leonina, se você é canceriana, se você é o que quer que você seja, isso não importa nesse momento. O que me importa agora é o seu ascendente, porque a gente vai fazer essa análise por casa do mapa astral, né? Então, se você sabe qual é a sua casa do mapa astral que você tem em Leão, ótimo, você vai olhar para isso, mas com o ascendente a gente já consegue saber sua casa. Então, essa leitura vai ser feita por ascendente, porque é exatamente onde o Sol vai estar passando no seu mapa astral, para que você consiga entender onde vai ter brilho durante esses próximos 30 dias. Porque lembra que eu comentei que o Sol é brilho, né? O Sol fala sobre brilhar, sobre confiança, sobre desenvolver. O lugar onde o Sol está passando no seu mapa astral traz muito destaque para aquela área. Então, se você tem um Sol passando nesse momento durante a sua casa 2, quer dizer que é um momento de muito destaque para o seu dinheiro, para suas finanças, para suas posses, para as coisas que você valoriza. Se você tem um Sol passando lá na sua casa 7, quer dizer que é um ótimo momento para suas relações. E aí você pode focar em se desenvolver nisso porque existe um brilho a mais te impulsionando. Pessoas de ascendente em Áries, os próximos 30 dias vão ativar muito a sua criatividade, o seu prazer, a sua vontade de viver, a sua autenticidade. É um fortalecimento muito grande desses arquétipos de Sol em Leão mesmo. Isso significa que nos próximos 30 dias é muito bom para você brincar, para você buscar atividades que te deem prazer, não que te deem dinheiro. É para você buscar atividades que te façam se sentir viva, se sentir vivo. É ótimo para namorar, é ótimo para datezinho, para quem tá solteiro, solteira, né? Sair por aí, ficar com umas pessoas, sentir prazer pela vida e principalmente para você buscar
sua autenticidade, que lugares que te fazem brilhar sendo você mesmo. Foca em olhar para você e trazer para sua rotina e para sua verdade, para sua vida, aquilo que você realmente é. Se veste como você quer, fala como você quer, trabalha com aquilo que você quer. Esse período é muito bom para isso. Pessoas de ascendente em touro vão ativar fortemente um buscar ser você mesmo para sua família e para pessoas do passado, para sua história. É olhar para trás, para o seu passado, reconhecer que muitas vezes você foi pressionado ou pressionada a ser aquilo que você é hoje e poder assumir isso para as pessoas que estão próximas de você, principalmente para a sua família. Talvez a sua família seja uma família que te cobra muito a respeito de alguma coisa e você precisa se posicionar. Então esse é um ótimo momento para você se posicionar para essas pessoas e também é um ótimo momento para você olhar para trás e se abraçar e falar, cara, eu fui o que eu pude ser até hoje e agora eu vou me estruturar, vou me enraizar na minha autoconfiança para poder ser aquilo que eu desejo ser no futuro. Pessoas de ascendente em Gêmeos, os próximos 30 dias é um período para vocês se expressarem, para vocês se colocarem para fora, para vocês falarem sem medo, para vocês mostrarem para o mundo a partir da sua comunicação quem você é. Se você tem uma reunião, se você tem um contrato, uma proposta, se você de alguma forma precisa colocar para fora aquilo que está acontecendo aí dentro, é um ótimo momento para isso. Não se escondam. Parem de se esconder, parem de falar só aquilo que as pessoas querem ouvir. Está na hora de vocês aprenderem a expressar a sua verdade, porque vocês só vão crescer quando vocês aprenderem a garantir autoconfiança e garantir que a sua comunicação é uma ótima arma para você ir para a vida e vencer. Pessoas de ascendente em Câncer, nos próximos 30 dias, chegou a hora de você se valorizar, de você reconhecer o seu próprio valor, de você olhar para você e entender o que você merece. É um ótimo mês para suas finanças, para investimentos, é um ótimo mês para você fazer algumas compras mais importantes, mas é um ótimo mês até para você se vender, caso você seja um profissional autônomo, caso você preste algum serviço, mas também é um ótimo mês para você reconhecer o valor que você tem para o mundo, para você parar de se diminuir e achar que você é pouco. Porque esse mês vai te fortalecer e vai te fazer mostrar que você é muito. Pessoas de ascendente no signo de Leão, os próximos 30 dias são muito poderosos para você. É o momento de você se reconhecer, de você se mostrar, de você incorporar esse ascendente em Leão, esse brilho, essa beleza, esse destaque e permitir que as pessoas vejam isso. Chega de se esconder, chega de querer agradar, chega de ficar se colocando em caixinhas que não tem a ver com você. Tá na hora de você se fortalecer ainda mais e de você mostrar para o mundo o seu verdadeiro eu. É um dos melhores meses do ano para vocês. Então aproveitem isso para serem vocês de verdade. Pessoas de ascendente em Virgem, os próximos 30 dias provavelmente vão ser de bastante introspecção, tá? Eu sei que ninguém gosta, né, de olhar para dentro, de ficar mais devagarzinho e tal, mas é o momento de você ir com mais calma, respirar, aceitar o processo e pode ser que alguns ciclos se encerrem aqui. Esse ascendente em Virgem, né, traz com o Leão passando na sua casa 12, traz um momento de você encerrar alguns processos importantes que estão te travando de alguma forma. Tenta reconhecer o que é que está te travando de ser você mesma, de ser você mesmo, de se mostrar para o mundo e encerra esses ciclos que já não fazem mais sentido. Se alguma coisa acabar durante esse período, deixa acabar, que é o momento. Ascendente em Libra, seus próximos 30 dias serão um período de você olhar para o seu social, como é que estão suas amizades, como é que estão os grupos que você frequenta, será que eles ainda fazem sentido? Será que você não está tentando caber ali em grupos e amigos que em algum momento estava tudo legal, estava tudo certo, estava bom, mas agora talvez já não faça mais sentido e está tudo bem, né? Virar adulto, crescer, exatamente isso, a gente começar a perceber os lugares que a gente quer ocupar e ir moldando isso, né? Não quer dizer que você tem que abandonar os seus amigos, não tem problema, mas você deve estar com amizades que respeitam aquilo que você é de verdade. Além disso, é um ótimo momento para tirar as barreiras e as fronteiras da sua vida e você crescer e se expandir a partir daquilo que você é. É uma casa que fala muito sobre a sua autenticidade e sobre você quebrar um pouco dessas barreiras mentais que existem e que fazem você achar que você tem que caber em caixinhas.
tá? Você não precisa. Você pode crescer e se expandir a partir daquilo que você é em essência. Galera do ascendente em Escorpião, os próximos 30 dias é um momento muito importante para vocês de crescimento, principalmente na sua carreira, mas em direção ao seu sucesso. O que é sucesso para você? Será que você a vida inteira tentou aí ser algo e crescer na carreira, no sucesso, na vida, com base em algo que falaram para você e não naquilo que você realmente é? Talvez você vá receber esse mês algumas provocações sobre mudanças que podem impactar, mas ao mesmo tempo você pode receber reconhecimento, promoção. É um ótimo momento para você focar na sua carreira e se desenvolver com base naquilo que você realmente ama e não com aquilo que já falaram para você que daria certo. Quem sabe seja você lançando um novo projeto, algo que faça mais sentido para você agora e equilibrando com aquilo que te dá uma renda. Quem sabe seja você aparecendo um pouco mais no seu trabalho, se posicionando um pouco mais. Quem sabe seja você entendendo que sucesso para você vai muito além de trabalho, né? E começa a perceber que tem outras coisas na vida que você não está desenvolvendo e que vão te ajudar a ser mais feliz. Aproveita esse momento para crescer mesmo, tá bom? Ascendente em Sagitário, os próximos 30 dias são ótimos para você viajar, para você curtir um pouco mais, para você aprender a trazer mais alegria para a sua vida, para você se desenvolver dentro daquilo que te faz de fato feliz. Além disso, é um ótimo momento para você pensar em coisas que você quer aprender. Será que você não está querendo fazer um curso novo? Será que você não está querendo aprender algo novo? Será que você não está querendo desenvolver uma nova habilidade que até então você tinha deixado de lado porque parecia que não fazia muito sentido, mas que na verdade vai te ajudar muito a crescer como pessoa, que não seja só sobre produtividade, mas que também seja sobre prazer. E também é um ótimo dia para você, um ótimo mês, na verdade, para você ensinar, para você compartilhar conhecimento, para daqui a pouco quem gosta aí de fazer curso, lançar um curso, né? Ou então para você poder repassar para as pessoas coisas que você já sabe, mas que por muito tempo você guardou só para você. Pessoal do ascendente em Capricórnio, os próximos 30 dias serão mais introspectivos, tá? Esse é um dos períodos mais desafiadores do seu ano, então dá uma segurada, dá uma respirada, pode ser sim um momento onde você se sinta com uma energia um pouquinho mais baixa, porque é um convite para você olhar lá para dentro e para as coisas que te machucam, para as coisas que te doem, para as situações que te trazem desconforto, que te trazem ansiedade, que não te deixam bem, exatamente porque essas coisas bloqueiam a sua autenticidade, porque essas coisas não te permitem ser quem você é. Então esse é um período que te convida a ir com calma, não é bom para tirar férias, não é bom para movimentar muito, ele é bom para olhar para dentro e falar, isso aqui eu não quero mais, isso aqui não está fazendo sentido e eu preciso ser mais feliz, tá? Respeita o seu tempo, respeita o seu processo, não tenta acelerar as coisas, vai passar, é normal, acontece, todo mundo tem um mês de casa 8 aí no seu ano, e esse é o de vocês, da galera do ascendente em Capricórnio. Então, dá uma segurada e se permita enxergar o que o seu inconsciente vai trazer para a consciência. Ascendente em Aquário, os próximos 30 dias estarão muito focados nas suas relações e nas suas parcerias, tá? Então, relacionamentos amorosos, namoros, tá ficando com alguém, não tá, né? Pode ser que muitas situações a respeito disso aconteçam, apareçam, para você poder enxergar coisas importantes, seja para chegar alguém legal na sua vida, para aparecer alguém na sua vida, para você desenvolver e conhecer alguém, um novo relacionamento, ou então, né, um relacionamento que você já está, que coisas surgem para você poder melhorar, seja você com você mesmo, você entendendo que tipo de relacionamento você quer e que tipo de relacionamento você não quer, você podendo olhar para essa área da sua vida e poder fazer filtros mais claros e mais conscientes sobre o quanto os relacionamentos que você atrai te permitem ser quem você realmente é. Porque muitas vezes a gente atrai as pessoas muito semelhantes a pessoas do nosso passado, sejam nossos pais, sejam outras relações, e exatamente essas pessoas que foram nos podando ao longo da vida, que foram querendo que a gente fosse o que elas queriam e não o que a gente quer ser. Então olha se as suas relações estão permitindo que você brilhe ou se elas estão te apagando e te escondendo mais do que te fazendo se expandir. Além disso, também é um ótimo momento para olhar para parcerias e sociedade. Caso você tenha algum sócio, esteja pensando numa parceria, em desenvolver alguma coisa nesse sentido, também pode ser bem legal para isso. E por último, ascendente em peixes, os próximos 30 dias serão muito relacionados à sua rotina, ao seu dia a dia e até mesmo à sua saúde. Será que você está cuidando bem da sua saúde como você deveria? Será que você está
com seus exames em dia? Será que você está com as suas vacinas em dia? Será que você está se alimentando bem, fazendo exercício, dentro de não de uma lógica de produtividade, né? Daquilo de, tem que treinar muito, tem que fazer uma maratona, tem que ser atleta, que todo mundo hoje quer ser. Não é isso, né? É sobre saúde mesmo. É sobre o seu corpo ser um corpo funcional, saudável, um corpo bom que te permite fazer tudo aquilo que é necessário, e também sobre como está a tua rotina. Muitas vezes as pessoas que têm esse ascendente em peixes, elas acabam tendo uma rotina um pouco mais bagunçada. Só que você só vai conseguir brilhar e se destacar no momento em que você organiza a sua rotina com base naquilo que é você e não o que os outros dizem que é certo. Não é o momento de você seguir fórmulas do tipo tem que acordar às 5 da manhã, tem que treinar a tal hora, tem que comer tal coisa. Não existe isso. Você precisa olhar para você e aquilo que é confortável para você. Às vezes você não é uma pessoa matutina, às vezes você é uma pessoa que gosta de acordar um pouquinho mais tarde e tá tudo certo. Talvez o seu horário de treinar seja meio-dia e tá tudo bem. Talvez você goste de comer coisa X e não coisa Y e tá tudo certo. É olhar para como você encaixa a sua rotina naquilo que está na sua vida, mas como que você melhora ela também. Cuidar para não ficar procrastinando, é um convite para você melhorar a sua procrastinação para conseguir atingir os seus objetivos. E o vídeo de hoje é esse, espero que tenha feito sentido para você. Se você quiser saber ainda mais profundamente sobre você, sobre essa consciência, sobre como você pode brilhar ainda mais, você pode ser atendido ou atendida por mim, fazer seu mapa astral, tirar o tarô, entender um pouco seus próximos movimentos. É só você entrar em contato comigo pelo link da bio, ou pelo link aqui da descrição. Além disso, eu tenho também os grupos de previsão que você pode entrar para saber aí as previsões específicas de cada um dos dias, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que essa temporada leonina te traga muita consciência para aquilo que você tem que ser, para a sua verdade, para o seu brilho. Nos falamos no próximo vídeo. Beijo!